Felício, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje voltamos a mais uma rubrica que vai acontecendo por aqui, que são os Spiel des Jahres da minha coleção. Uma rubrica em que eu vou falando sobre os vários jogos que ganharam, foram nomeados às três categorias do Spiel des Jahres. O Spiel des Jahres, o Kenner Spiel des Jahres e o Kinder Spiel des Jahres. Hoje é, como vocês podem ver neste momento, um número e uma edição especial. Basicamente é o Spiel des Jahres que muitos dizem, e com alguma razão, revolucionou os board games, que trouxe estes jogos de tabuleiro modernos de designer para a ribalta, para o mundo, e muitos dizem também que trouxe a Golden Age, a era dourada dos board games, para o mainstream. E, exatamente, é o Catan, ou Settlers from Catan, como era assim conhecido quando este jogo ganhou o Spiel des Jahres de 1995. Na verdade, foi um grande salto entre o vídeo anterior, que foi o Spiel des Jahres de 1980, e o Spiel des Jahres de 1995. E é então um jogo originalmente da Cosmos, publicado em Portugal pela Devir Games. É um jogo do, claro, já muito famoso Klaus Teuber, e é um jogo para 3 a 4 pessoas. É um jogo para 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 75 minutos, mais ou menos isso. É um jogo que tem com a temática de colonizar esta ilha de Catan, e o próprio Klaus Teuber diz que quando fez isto baseou-se, inspirou-se nos colonizadores e nos colonos vikings, certo? Portanto, somos colonos vikings que vão colonizar esta ilha de Catan. Para isso vamos ter que arranjar vários tipos de recursos com o objetivo de construir aldeias, melhorar essa aldeias para a cidade, construir caminhos para fazer estradas e criar vários desenvolvimentos que farão com que esta ilha de Catan floresça e seja bastante próspera. E aquela pessoa, aquele líder, aquele Jarl que consiga fazê-lo da melhor forma e da forma mais eficiente, será o vencedor deste jogo e será o Lorde de Catan. De seguida vamos ver como é que se joga este jogo e depois vamos ver um bocadinho mais sobre as minhas opiniões gerais sobre este Catan e mais se calhar algumas curiosidades. Vamos ver. Vamos ver então como é que se joga a este Catan, originalmente da Cosmos, trazido para Portugal pela Devir Games. Vamos começar com a preparação do jogo e normalmente começa-se com a preparação do jogo criando a ilha de Catan no centro da mesa. Começamos com os rebordes ou com os rebordes, fazendo coincidir os números que estão nas ligações, o 6 com 6, 1 com 1. Na verdade dá para fazer isto ao calha, mas eu aconselho a usar como está aqui. Depois de preparado o rebordo da ilha de Catan, vamos pegar nas várias peças, nas tiles de território ou de terreno, vamos baralhar e vamos virar uma a uma e colocá-las aqui dentro deste rebordo, desta moldura. Depois disto feito, vamos pegar nos marcadores que têm a letra por trás têm letras e por à frente têm números do A ao R e vamos escolher um sítio exterior e vamos começar a colocar um e depois vamos pela esquerda
sempre pela esquerda, colocando outro, saltando o deserto. Depois disso feito, vamos girar todos os tokens, todos os marcadores de letras para o seu lado de número. Depois disto feito, temos então montada a ilha de Catan. A ilha de Catan é então composta por este rebordo que tem vários portos, que já vou explicar para que é que servem. Temos vários territórios aqui dentro. Que territórios existem? Existem o deserto, existe o prado, de onde irá sair e irá fornecer o recurso de ovelhas. Existe aqui esta zona, esta mina, que vai fornecer barro. Existe aqui a floresta que irá fornecer madeira. Existe aqui os campos cultivados que irão fornecer cereais. Existe aqui a montanha que irá fornecer pedra. Portanto, são estes os tipos de território. Depois disto feito, vamos colocar a peça ou a miniatura, depende da versão, de ladrão em cima do deserto. De seguida, os jogadores irão adquirir as peças para si próprio, escolhendo uma cor. Existem cidades, aldeias e ruas. Depois, iremos pegar nos suportes das cartas, iremos colocá-los ao alcance de todos. Iremos pegar nas cartas de recursos, na pedra, nos cereais, no barro, na madeira e nas ovelhas. Iremos colocar então todos no suporte. De seguida, iremos pegar nas cartas de desenvolvimento, que tem esta traseira, que por acaso é igual à traseira, ou muito semelhante à traseira das cartas de recurso, mas tem outro tipo de coisas de trás. Existem as cartas que dão um ponto de vitória, existem as cartas de cavaleiro, que já explico para que é que servem, e existem outras cartas que são as de progresso, que fazem aquilo que diz aqui em baixo. Portanto, estas cartas serão baralhadas e serão colocadas no último suporte que se encontra aqui. Serão dadas uma folha, uma peça de referência de construção a cada um dos jogadores. Irão ser colocadas as peças de cartão da maior estrada e maior exército na mesa ao alcance de todos os jogadores. De seguida, depois disto, vamos iniciar a fase final desta preparação, que é colocar as aldeias de cada jogador aqui na ilha de Catan. Como fazê-lo? Começando então com o primeiro jogador e depois indo pela esquerda até ao último jogador. O primeiro jogador irá escolher um local aqui na ilha e irá colocar lá uma aldeia e uma estrada a tocar nessa aldeia. Que locais é que nós podemos colocar então aldeias? As aldeias serão sempre colocadas num vértice de um dos hexágonos de território, sempre a 2 ou mais lados de um hexágono de distância de outra cidade ou aldeia qualquer. Isto é, tem que ter pelo menos um vértice de distância ou 2 lados de distância de outra aldeia ou cidade. Sendo assim, ele irá colocar, o segundo jogador irá colocar, o terceiro jogador irá colocar, o quarto jogador irá colocar a sua aldeia. Quando o quarto jogador, ou o último jogador desse jogo, colocar a sua casa, ele irá colocar imediatamente a segunda casa e irá ganhar os recursos onde essa casa estará. Isto é, ele irá colocar a casa, irá colocar então
a rua a tocar nessa casa, irá ganhar os recursos que estão à volta dessa casa que eu vou colocar, da segunda que ele acabou de colocar. Portanto, ele irá ganhar 2 cartas de madeira e uma carta de barro. 2 cartas de madeira e uma carta de barro. Irá guardar para si. A partir daí será secreta a sua mão. A mão é sempre secreta. Agora, os jogadores irão colocar as restantes suas casas pela direita. O último jogador a colocar uma casa será o primeiro jogador a jogar e o primeiro jogador que colocou a casa inicialmente. Um jogo de Catan irá decorrer por turnos consecutivos, começando no jogador que irá fazer o seu turno, lançando dados, fazendo as suas ações. Depois, esse turno irá passar para o jogador à esquerda, que irá fazer o seu turno. E isto irá sempre à volta pela esquerda, até que um dos jogadores obtenha 10 pontos ou mais e seja o vencedor. Um turno de Catan decorre da seguinte forma. O jogador ativo é o jogador que vai fazer o seu turno, irá iniciar sempre pelo lançamento dos dados. A não ser que jogue uma carta de cavaleiro. É a única coisa que pode fazer antes de lançar os 2 dados. Jogar uma carta de cavaleiro. A carta de cavaleiro permite mudar o ladrão de um território para outro território. E permite roubar uma matéria-prima, um recurso a um dos jogadores que tiver uma aldeia ou uma cidade nesse território. Depois de jogar a carta de cavaleiro ou não jogar a carta de cavaleiro, imediatamente o jogador tem que iniciar o seu turno jogando os 2 dados. De seguida, irá somar o valor dos 2 dados que saiu. E este irá ativar os territórios com o número igual ao somatório dos 2 dados. Isto é, neste caso era 3, ele iria fazer este território e este território. Vamos dizer, por exemplo, que calhava um 8. Ele iria ativar este território e este território. Isto é, todos os jogadores que tivessem uma aldeia ou uma cidade num destes 2 territórios iriam ganhar recursos. Quantos recursos? Iriam ganhar tantos recursos como número de aldeias e cidades nesses locais. Por cada aldeia que ele tenha no local, num território que foi ativado, ele vai ganhar um recurso. E por cada cidade que ele tenha nesse território, ele vai ganhar 2 recursos. Isto é, neste caso, sendo um 8, o jogador branco iria ganhar um barro. O jogador amarelo ia ganhar um barro, que adicionavam às suas cartas na sua mão. O jogador azul iria ganhar um cereal, que adicionava à sua mão. O jogador vermelho não tinha presença em nenhuma dos territórios com 8, portanto não iria ganhar nenhuma carta de recurso. Vamos dizer que nos dados calhava o valor total de 7. Quando isso acontecesse, o jogador ativo, aquele que lançou os dados e cujo turno vai ativar os ladrões e irá obrigatoriamente mudá-lo de um território para o outro. Certo? Se ele está aqui, por exemplo, ele não poderia voltar a colocar aqui. Tinha que o mudar de local. Por exemplo, poderia mudá-lo para aqui. O que é que acontece e quais são as consequências do ladrão ser mudado e estar naquele território? Consequência 1. Todos os jogadores vão ver a quantidade de cartas que têm na mão. Se tiverem mais de 7 cartas na mão, isto é, 8 ou mais cartas, esses jogadores, todos os jogadores, irão reduzir a sua mão a metade, arredondada para baixo. Isto é, se
por exemplo, se tiverem um 9 cartas na sua mão, eles irão descartar 4 cartas e ficar com 5 cartas. A segunda consequência é que o jogador que ativou o ladrão e o colocou aqui neste sítio irá escolher um dos jogadores que tem presença neste território, neste caso seria ou o jogador amarelo ou o jogador branco, e irá roubar uma carta de recurso aleatoriamente e secretamente. Portanto, iria retirar uma carta ou do amarelo ou do branco. E finalmente, enquanto o ladrão permanecer naquele território, aquele território não irá produzir. Isto é, num próximo turno de qualquer jogador em que calhar um 8, apenas este território iria produzir porque este tinha os ladrões ali a impedir a produção. Depois de lançar os dados, de ativar as regiões e de fornecer os vários recursos a quem de direito tem, o jogador ativo irá fazer o seu turno, o restante do seu turno. E irá poder fazer 3 tipos de ações, às vezes quiser e puder. Que tipos de ações são estas? Ações de comerciar ou comercializar, ações de construir e ações de desenvolver. Ações de comerciar ou comercializar é uma ação de trocar recursos com outros jogadores ou com o banco. De que forma? Os jogadores poderão trocar apenas com o jogador ativo, com esse jogador este turno, recursos entre si. Isto é, um jogador pode dizer que quer dar uma madeira e quer trocar esta madeira por uma ovelha, ou por uma pedra, ou por outro recurso qualquer à sua escolha. Pode inclusive fazer outro tipo de trocas. Eu troco estas 2 por 3 pedras. Portanto, ele pode fazer uma troca como quiser e pode oferecer a um jogador específico ou pode fazer dar a escolha a qualquer jogador de entrar nesta negociata conforme ele quiser e lhe apetecer. Portanto, é quase um freeform, uma negociata, um negócio de freeform. Ele pode fazer isso tantas vezes como quiser, antes, depois de construir. Todas estas ações são intercambiáveis e podem ser feitas durante o seu turno quando quiser. A outra troca que pode fazer é com o banco. O normal será fazer uma troca de 4 recursos. Por exemplo, vamos dizer que ele tinha 4 recursos iguais, neste caso 4 madeiras. Ele poderia descartar estas 4 madeiras que tinha na sua mão e ir buscar qualquer outro recurso. Por exemplo, um cereal. Há outro tipo de comércio que poderíamos fazer com o banco é se possuirmos um porto ou um dos 2 tipos de portos que se encontram no rebordo da ilha de Catan. Existem 2 tipos de portos. Os portos que têm uma imagem, por exemplo, este, e tem 2 por 1, ou então os portos que têm a dizer apenas 3 por 1, ou 3, 2.1, quer dizer 3 por 1. Isto basicamente é o ratio de troca com o banco. No caso aqui do branco, tem um porto. Obrigatoriamente ele tem que ter então uma aldeia ou uma cidade num porto, num dos 2 cantos desse porto. Neste caso, no porto tem neste, poderia ter também neste e fazia exatamente a mesma coisa. Ele, então, tendo aqui uma casa, uma aldeia neste porto, ele poderá trocar 2 barros por qualquer outro recurso. Ele descarta 2 barros por qualquer outro recurso, que é bastante melhor do que 4 por 1. Ou então, tendo uma casa num dos portos de 3, seja de um lado ou o outro do porto, do 3 por 1, ele irá poder trocar qualquer 3 recursos por outro recurso qualquer à sua escolha. Portanto, é uma melhoria no ratio ou no rácio de 1. Que outras ações podem fazer? Pode fazer a ação de desenvolver. A ação de desenvolver é comprar e jogar cartas de desenvolvimento. Por exemplo, para comprar uma carta de desenvolvimento, está aqui na parte de baixo
que ele necessita de um cereal, de uma pedra e de uma ovelha. Se ele tiver um cereal, uma pedra e uma ovelha na sua mão, ele poderá descartar estas 3 cartas e comprar uma carta de desenvolvimento. Estas cartas de desenvolvimento não podem ser jogadas, as compradas não podem ser jogadas no turno em que são adquiridas. A não ser que seja um ponto de vitória que faça ganhar o jogo. Estas cartas são colocadas de face para baixo junto do jogador, não contam também para o total de mão. A outra coisa que pode fazer então é jogar uma carta de desenvolvimento de um turno anterior. Vai jogar essa carta à sua frente, e irá fazer o que essa carta diz. Neste caso é a carta de cavaleiro. Quando o jogador adquirir o 3º cavaleiro, isto é, descobrir o 3º cavaleiro, ele irá ganhar a carta de maior exército, tendo ele sido o primeiro a fazê-lo, claro. A partir daí, ele irá colocar isto na sua frente, que irá valer 2 pontos, que irá contar para a sua pontuação final. A partir daí, os outros jogadores poderão tentar roubar esta peça a esse jogador, construindo mais um cavaleiro no seu exército. Isto é, ter 4 exércitos, 4 cavaleiros no exército, 5 cavaleiros no exército. Esta peça poderá ir mudando de mãos de acordo com o número de cavaleiros que cada um tenha. Finalmente, a outra ação ou outro conjunto de ações que pode ser feita pelo jogador é construir. Ele pode, então, construir. O custo das construções estão aqui. Isto é, para construir uma rua, ele vai precisar de descartar uma carta de barro e uma carta de madeira. Depois de descartar uma carta de barro e uma carta de madeira, ele vai então pegar numa das suas ruas e irá colocá-la ou fazendo uma conexão com uma rua da sua cor, ou com uma aldeia ou uma cidade da sua cor. Se, ao colocar uma rua, fizer um conjunto contínuo de 5 ou mais ruas, e for aquele que tiver mais ruas naquele momento, pelo menos 5 ou mais, e for o que tiver mais, ele irá adquirir a carta de maior estrada, que vale também 2 pontos. A partir daí, qualquer jogador que consiga ter mais ruas contínuas, portanto, bifurcações não contam, não dá para ir para um lado e para o outro, tem que ser contínuas, ele irá ganhar esta carta, irá roubar esta carta, o jogador irá roubar esta carta ao jogador que tiver menos estradas que ele naquele momento. A outra construção que podemos fazer é então a construção de uma aldeia. Para construir uma aldeia, o jogador terá que construir uma aldeia sempre a pelo menos 2 lados de distância ou um vértice de distância de qualquer outra aldeia da sua cor ou de um adversário. Por exemplo, eu poderia construir aqui, mas eu também tenho que ter uma estrada que lá chegue. Por exemplo, eu para construir aqui, eu teria que construir uma estrada primeiro que lá chegasse. Só tendo uma estrada a lá chegar é que eu posso construir uma aldeia nesse local. E sempre, claro, num vértice de uma das peças de hexagonais. A partir daí, esta aldeia terá uma presença nestes 2 territórios. Sempre que for lançado um 6 ou um 2, ele irá ganhar os recursos de acordo com esse território. Para construir então uma aldeia, ele vai precisar de descartar uma carta de madeira, de cereais, de barro e de ovelhas. Terá que as ter na sua mão. A outra coisa que pode fazer é construir uma cidade. Para isso terá que descartar 2 cartas de cereais e 3 cartas de pedras. Na verdade, construir uma cidade não é bem construir uma cidade, é mais melhorar uma aldeia para uma cidade. Isto é, um jogador teria que descartar 3 pedras e 2 cereais,
pegar numa cidade sua e escolher uma das suas aldeias, retirar essa aldeia de jogo e colocar lá uma cidade. Por exemplo, poderia fazê-lo aqui. A partir daí, esta cidade irá valer 2 pontos. Todas as outras aldeias valem apenas 1 ponto. Todas estas ações de construir, desenvolver e a comercializar podem ser feitas na quantidade que se quiser e poderão ser feitas na ordem que se quiser e as vezes que se quiserem, enquanto se quiser. Depois de essas ações serem feitas da forma como se quiser, o jogador ativo irá passar os dados para o jogador à sua esquerda, que irá fazer o seu turno de lançar dados, fazer as ações e sempre por diante. Sempre pela esquerda, até que no final de um turno em que um jogador consiga fazer o seu 10º ou mais ponto, o jogo irá terminar e o jogador que conseguiu esses 10 pontos ou mais irá ganhar o jogo. E é esta a forma como é que se joga este clássico Catan, ou Settlers from Catan, ou Descobridas de Catan, ou Colonizadores de Catan. De seguida vamos ver as minhas opiniões e mais umas curiosidades sobre este jogo. Depois de verem como é que se joga este Catan, voltamos para aqui para falarmos um bocadinho mais sobre este Spiel des Jahres 1995. O Catan, o Settlers from Catan, que trouxe, como eu já tinha referido, uma era dourada e iniciou a que muita gente chama a era dourada dos board games de designer. Portanto, é um mundo que já não é novo. Este então, o Catan é de 1995 e o Spiel des Jahres veio desde 1979. Portanto, na Alemanha, que é de onde veio até o Spiel des Jahres, os board games já eram algo quase mainstream. É por isso que são como são neste momento. Mas, na verdade, vais dizer, pois, então, o Catan não é o primeiro board game. Claro que não. Mas, muitos consideram que o Catan foi o início desta revolução que, neste momento, ainda está, depois de 25 anos, ainda está em grande movimento. O que não é nada fácil, 25 anos de um movimento de algo cultural que ainda continua em alta. E o que dizer mais sobre este Catan é que, na minha opinião, sobre este Catan, é que eu gosto muito deste Catan. Na realidade, o Catan foi o primeiro designer board game que eu joguei. Joguei outros anteriores, inclusive os Monopólios, os Cluedos, os Trivial Pursuit. Joguei esse todo, como muita gente jogou. Mas este foi o primeiro designer board game que eu joguei. E foi o início para mim também, porque eu estou aqui neste momento, que me levou para este mundo. Começando então com o Catan e adquirindo cada vez mais jogos, criando e fundando grupos de board games, fazendo canais, etc, etc. Portanto, este Catan é um jogo que me é muito querido, com certeza. É um jogo que eu gosto muito. Não é o meu jogo favorito. Eu creio que este design deste jogo é muito, muito inteligente. Principalmente se gostamos de muita interação, porque esta freeform de comércio, de troca, que é quase freeform, pronto, não dá para toda a gente trocar ao mesmo tempo, mas dá para o jogador ativo trocar com todos os jogadores conforme quiser e numa negociata. Eu dou-te isto, não, eu quero isto, então agora quero aquilo. Pode fazer a negociata que quiser este jogador. Portanto, acho que é muito inteligente e que faz com que as pessoas fiquem presas ao jogo constantemente. O próprio o pormenor de lançar os dados e toda a gente ganha algo, pronto, toda a gente tem probabilidade ou possibilidade de ganhar algo. Portanto, isto tudo prende os jogadores constantemente a este jogo. Portanto, só aí é um grande
plus neste jogo. Entre outros mecanismos que muitos deles são agora staple nos restantes, como a construção, como os recursos para fazer construção, se calhar talvez uma das coisas que nos euros é o mais utilizado, como desenvolver tecnologias, são simples cartas, mas sim é um princípio de tal. Bem, isto tem N coisas. E pronto, ficamos mesmo por aqui sobre falar sobre este cartão Spiel des Jahres de 1925, aquele que iniciou esta revolução dos board games, que esperemos que dure muito mais tempo e que continue a durar. Pode não ser esta velocidade ou com esta potência toda como está ainda neste momento, mas que continue para sempre. Porque isto de jogar jogos board games, estes board games, fazer as pessoas raciocinar, tirar as pessoas de frente da televisão, tirar as pessoas de frente dos videojogos, dos computadores, que têm a sua utilidade, mas apenas isso tudo, apenas e só, não é o melhor. Fazer este raciocínio, muitos destes jogos fazem-nos puxar pela cabeça, portanto, e fazem com que as pessoas comecem a ganhar certas estratégias, certas táticas, com que as pessoas comecem a raciocinar em termos probabilísticos, em termos estratégicos. É excelente. E pronto, ficamos agora mesmo por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que venham para mais vídeos de outros tipos. Espero que façam likes, subscrevam o canal. Espero que voltem para mais vídeos e por isso mesmo até ao próximo vídeo.